Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Vamos orar. Pai, em nome do seu Filho amado Jesus, Senhor, prepara o nosso coração para ouvir a Tua palavra. Que o nosso coração possa estar aberto, Senhor. Senhor, que aqui essa palavra, Senhor, ponha como uma semente em nosso coração. E que essa semente venha germinar, Senhor. E venha crescer, Pai eterno. E venha se tornar árvores frutíferas, Senhor. Usa a Tua querida filha, Senhor Jesus, nessa noite, ó Pai eterno. Nós estamos aqui, Senhor, sedentos, ó Deus eterno. Sedentos da Tua palavra, da Tua presença, Senhor. Então, se manifesta aqui no nosso meio mais um pouco ainda, Senhor, como o Senhor já está aqui, ó Pai eterno. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmãs. Uma alegria estarmos juntas mais uma vez, amém? Que bom, que bom. Abra a sua Bíblia. Mais uma vez agradeço a oportunidade, a confiança, o privilégio. João, capítulo 11. Vamos prosseguir, porque nós estamos prosseguindo, né? Nos louvores, nas orações, nos textos lidos, dentro daquilo que o Senhor quer falar conosco. Hoje eu vou ler uma passagem um pouquinho mais extensa, mas isso é bom para nós, não é? Glória a Deus. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, a aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, tornas para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. E folgo, por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: vamos nós também para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso? Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isso, partiu. E chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está aqui, chama-te.
E ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse: onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro. E era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Até aí. Você pode se assentar. Um dia em Jerusalém, e eu conto sempre essa história porque me marcou muito. Estávamos, a minha companheira de viagem ao Oriente Médio, a irmã Ieda Regina, e eu. Era sexta-feira. E quando nós vamos para Israel, vamos para ficar alguns meses. Ficamos num estúdio, uma kitnet. Lá chamam estúdio. É pouco mais do que um quarto com um banheiro. É quase como o quarto do profeta. Uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, né? E ali, a cada dia, saíamos para as nossas atividades. Existem pedras vivas em Israel, existem trabalhos de oração, existem trabalhos de evangelização, existem trabalhos de misericórdia. A igreja do Senhor está viva em Israel. E naquela sexta-feira, nós combinamos de orar na cidade antiga de Jerusalém. E eu esqueci uma coisa, eu esqueci de comprar pão para Ieda. Ieda gosta de comer o pãozinho dela todos os dias. Eu, sempre gorda, sempre de dieta, não estava comendo pão. E eu disse: Ieda, você me perdoa, eu esqueci de comprar pão. Ela disse: Sara, não tem problema, tem outra coisa em casa. Vamos orar, e isso não é um problema. Porque sexta-feira, a partir de 3, 4 horas, o comércio em Israel fecha todo, porque é o início do Shabat. Não teria onde comprar. Só no entardecer do dia seguinte. Bem, fomos orar. E quando estávamos perto da porta de Jafa, saiu de perto dos portões uma moça com umas roupas compridas, com 2 pãezinhos trançados nas mãos. Ela veio em minha direção e eu questionei a moça: querida, o Shabat já vai começar. Você ainda está nas ruas vendendo pães? E ela disse: eu não estou vendendo. O Eterno me ordenou que trouxesse pães para entregar a você e a sua companheira, para que vocês não passem o Shabat sem pão. Peguei os pãezinhos, fomos orar. Mais tarde voltamos para o nosso lugar de hospedagem e preparei a mesa. E a Ieda ainda me perguntou: mas Sara, você não está de dieta e você vai comer pão? Eu disse: Ieda, o Eterno me mandou entregar pão na porta de Jerusalém, e eu vou dizer que estou de dieta? Se ele mandasse um cesto, eu comia tudo. Então hoje, quando vamos entrar em alguns aspectos mais cheios de carboidrato da questão do crer, por favor, não faça dieta, amém? Mantenha a sua Bíblia aberta enquanto partilhamos um pãozinho, tá bom? O versículo que o Espírito de Deus, com que o Espírito de Deus presenteou as irmãs para essa festa, tem uma partícula muito forte
que é uma partícula condicional. Se creres, verás a glória de Deus. Uma vez que existe o ser, existem pelo menos duas possibilidades: a possibilidade de crer e a possibilidade de não crer. Está no versículo. Ainda que na carta de Paulo aos Romanos, o Senhor nos diga que aquilo que de Deus se pode conhecer, no coração do homem é manifesto, porque Deus lhe manifestou. Ainda assim, alguns não creem. Não creem, não acreditam. Uns escolhem a descrença. Escolhem a tristeza. Sabe que às vezes a tristeza é uma escolha? Às vezes é. Às vezes até o motivo da tristeza já passou. Mas as pessoas guardam a tristeza como um trunfo, como um troféu. Só Jesus para libertar. Alguns guardam a mágoa, fazem da mágoa, da amargura, de coisas passadas, um tesouro afetivo. Já até acompanhei um casal e pelejamos durante anos naquele relacionamento. Ele era terrível. E ela, dentro da denominação dela, crescia. E foi um conselheiro mais experiente que disse que eu não estava entendendo a dinâmica daquele casal. Porque em ser ele um homem adúltero, um homem perverso, um homem distante da vontade dos caminhos de Deus, e em ela estar ali, vivendo naquela relação em que eu não percebia, porque não havia uma intenção de mudança, de transformação, ela figurava como uma espécie de mártir. Havia um funcionamento ali. E esse conselheiro mais experiente me falou, ele não é um mau marido para ela, ele é o marido que ela quer ter. Nessas situações, irmãos, não adianta a gente intervir. Porque as pessoas envolvidas naquela dinâmica não querem a mudança. A gente que não quer, que prefere claramente a escuridão, as trevas, e não a luz. Há outros que cocheiam entre dois pensamentos, não sabem o que querem. Um dia querem o Senhor, outro dia não querem. Esses, na verdade, não têm uma aliança com Deus. Não tem. A aliança com Deus é algo que se define, em que se permanece na mesma fé. De fé em fé, de glória em glória. Há alguns que escolhem a vida e a luz. E, por favor, isso não é otimismo, é fé. Não é jogo do contente, é fé. São coisas distintas. Houve uma vez na caminhada ministerial em que eu temi pela questão da provisão dos recursos. E eu reuni minhas duas filhas e disse: estudei química no passado, não é difícil fazer um shampoo, um creme para cabelos, é fácil. Eu disse: minhas filhas, não é que a mamãe vai deixar a caminhada ministerial, mas eu quero fazer algo como um fazer de tendas. Paulo fez isso, para deixar para vocês como um legado. Mas antes vamos orar. Era uma quinta-feira, fomos para o culto, e pregava naquela igreja um pastor presbiteriano. Era uma igreja pentecostal, pregava um presbiteriano, e aquele pastor presbiteriano foi tomado pelo Espírito e me chamou. E eu fui até o lado dele no púlpito.
E ele, que não me conhecia, disse: tu és Sara, tu és judia, da tribo de Levi, da família de Cohen, e aos de Cohen eu entreguei o meu santuário. Minha resposta para ti é não. Tu não fabricarás coisa alguma. Tu não venderás coisa alguma. Minha alegria é ver a tua alegria servindo nos meus altares. E quanto ao legado, mas parece que Deus estava escutando minha conversa. E quanto ao legado que tu deixarás para as tuas filhas, tu deixarás o legado da tua fé. Alguém que abriu uma sociedade comigo numa fábrica de shampoo? De jeito nenhum. O Eterno já decretou a falência. Para que você vai abrir negócio comigo? Diga: não, irmã Sara, de jeito nenhum. Porque a irmã vai ser o Jonas do barco. Fora da posição. Deus nos livre de Jonas do barco. A vida de fé é a melhor das aventuras. A vida de fé é a maior das alegrias, irmãos. Claro, o mar só abre quando você está bem na beirinha dele. Não tem outro jeito. Você já ouviu uma expressão que os antigos diziam? Que Deus dá a passagem na estação? Existe essa expectativa. Tantos procuram adrenalina. Procure viver uma vida de fé. Você vai ter toda a adrenalina de que você necessita. Todo dia tem um desafio. Mas é bênção, irmãos. O Senhor está conosco. O Senhor nos fortalece. E o Senhor nos ensina a viver pela fé. Veja, o texto diz: se creres, verás. Não diz: se vires, crerás. Há muitos que querem ver e então crer. Mas o Senhor nos ensina que não é assim. Primeiro se crê. E essa fé vai fazer e vai trazer à existência algo que ainda não se materializou, mas que já existe em Deus para você. Até o pão. Eu fiquei viúva muito cedo. Eu tinha 32 anos, meu marido tinha 29 anos, e eu conheci, ambos éramos seminaristas, ambos descendentes de judeus convertidos. Ele lia a Torá na sinagoga em Recife. Um irmão da Assembleia de Deus começou a explicar para ele as palavras da Torá, e ele se rendeu ao Senhor. Nós nos conhecemos na escadaria da igreja e nos casamos. E o Senhor nos abençoou com 2 lindas meninas. Houve um momento de tristeza, porque meu marido caiu, afastou-se de Deus, mas o Senhor o fez retornar. E Deus, que conhece os corações, Deus que conhece as inclinações de cada ser humano, decidiu permitir uma circunstância para guardá-lo. Eu sei onde está meu marido. Aos 29 anos, saindo de casa, foi confundido com outro homem. Que homem era esse? O meu vizinho, advogado criminalista, alcoólatra, que deixou um homem, por erro dele, cumprir 25 anos de sua vida numa penitenciária. Durante 25 anos, esse homem jurou vingança. E no dia da vingança, tratou 3 matadores, que não alcançaram o meu vizinho, mas o meu marido. Deus permite, às vezes, situações de dor com um propósito. Então, nós não estamos aqui numa mensagem triunfalista. Eu não posso dizer a você que nenhuma dor nos acomete. Dores, muitas vezes, nos acometem.
mas nenhuma delas é sem propósito. E nenhuma lágrima se perde, porque a palavra nos diz que elas são contabilizadas pelo Senhor e estão guardadas no seu odre. Rebeca tinha 7 anos e Ruth 4. E foi Rebeca, 2 meses depois, que me disse: mãe, agora eu achava que a gente era uma família em que estava faltando alguém. Mas Jesus me mostrou que eu estava errada. Porque nós temos Jesus, e quem tem Jesus não tem falta de nada, nem de ninguém. Eu andei falando mentiras assim que enviuvei. Mas me perdoe, 32 anos. E eu comecei a dizer que era homem e mulher da minha casa, pai e mãe das minhas filhas. Mas Deus é tão bom que nos corrige, não é? Porque o Senhor me perguntou: por que tu mentes? E eu disse: Senhor, em que eu estou mentindo? E Ele me perguntou: quem te constituiu varão? Eu te fiz varoa? Ou tu não sabes que o varão da casa da viúva sou eu, o Senhor? E que o pai dos órfãos sou eu, o Senhor? Não roube das tuas filhas o direito de me terem como pai. Não sou pai e mãe da minha casa, não sou homem e mulher da minha casa, e a coisa ficou melhor. Mãe, eu quero uma bicicleta nova. Vá pedir para o seu pai. A fé nos sustenta na hora da luta. A fé nos guarda na hora da tribulação. E a fé nos dá uma certeza de que o Senhor está no controle, de que o Senhor tem propósito em tudo que Ele faz, em tudo que Ele permite. Nós somos herdeiros de Tomé. Nosso país é bem herdeiro de Tomé. Tomé parece que é o ancestral do cientificismo. Que é isso, irmã Sara? É a ideologia, é a forma de pensamento que quer provas materiais de tudo. Examina o objeto, pesa, mede, calcula, considera a circunstância, analisa a causa e consequência, observação científica, formula uma hipótese, procura prová-la. Está aqui Tomé falando. E sabe isso, o que gera essa experimentação, esse rigor que nos foi legado como herança positivista, nos lega aquilo que está no versículo 16. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: vamos nós também para morrermos com ele. Isso é resultado da análise racional de todas as coisas da vida. É essa tristeza, é esse pessimismo. Dizem que o mal do século é essa tristeza, não é? Mas mal de que século, irmãos? No século passado, os homens já estavam imersos no mesmo vazio, na mesma dor. Talvez não cortassem os seus pulsos, mas tomavam ópio. Talvez não tivessem tatuagens de caveiras, tinham caveiras colocadas sobre as suas escrivaninhas. Matavam-se, destruíam suas vidas. Não é o mal do século, é o mal que começou no Éden, desde o pecado. Assim, e quando começou a haver uma mudança, porque houve, dos meus dias da primeira faculdade, do primeiro movimento acadêmico, até hoje houve uma mudança tremenda. Porque eu encontrei na década de 70 uma faculdade em que o cientificismo ainda era muito forte. Então, discutia-se os assuntos. Alguém propõe uma tese, alguém vem com uma antítese, não é? E chega a ser uma síntese.
bem cartesianamente. Isso mudou. Hoje a igreja enfrenta não o pensamento científico, que pelo menos ainda discutia. Quantos aqui leram Crer é também pensar, de John Stott? Mas a igreja hoje se depara com um mundo que já não tem mais esse rigor científico. Agora o pensamento é emoção. E você diz a alguém, mas está escrito, e a pessoa diz, está escrito, mas eu acho. E você quer argumentar racionalmente com alguém, e a pessoa diz, mas eu sinto dessa forma. Irmãos, há líderes cristãos que estão abraçados a essa mesma ideologia de sensações e de emoções. E quando se quer conversar sobre uma linha de pensamento, sobre uma linha de culto, não, mas eu me sinto bem. Nem líder essa pessoa é. Porque um líder não chega à conclusão segundo o sentir dele, mas como isso vai afetar a vida das suas ovelhas, desde a mais tenra até aquela mais madura. Então a argumentação não existe, porque é tudo sentimento, é tudo achismo. Então não é mais tese, antítese e síntese. Eu trago uma tese, você traz outra tese, e nós vamos buscar um discurso de conciliação. E aí hoje já existem igrejas com classes diferentes de escola dominical, em que um segue uma corrente, outro segue outra corrente, outro segue outra corrente. A igreja é uma igreja de absolutos, de fundamentos. Se eu tenho uma tese e você tem outra, só tem uma conclusão: um de nós está errado. Simples assim. Nós definimos as coisas. A igreja é coluna da verdade, e nós apregoamos a verdade. Mas Sara, mas isso não traz acolhimento. Olha só, Jesus estendeu seus braços na cruz e acolheu e acolhe todos aqueles que queiram vir, mas precisam vir, precisam crer, precisam aceitar, receber as suas palavras. De outra forma, não é igreja, não é salvação. Olha, eu trouxe até um exemplo, acho interessante. Os irmãos certamente conhecem nossa declaração de fé. Por exemplo, nossa declaração de fé diz sobre o casamento: cremos também que o casamento foi instituído por Deus e ratificado por nosso Senhor Jesus Cristo, como união entre um homem e uma mulher, nascidos macho e fêmea respectivamente, para ficar claro, viu, irmãos? Em conformidade com o definido pelo sexo da criação, geneticamente determinado. Paira dúvida? Não paira. Não paira. Porque a igreja é coluna da verdade. Nós examinamos e cremos nas coisas segundo a palavra de Deus. Ao mal não chamamos bem, ao bem não chamamos mal. E temos liberdade de pensar assim. Adão aprendia as coisas pela revelação de Deus. Quando? No entardecer do dia, na viração do dia. E o Senhor lhe revelava as verdades. Adão aprendia dessa forma. Mas com o pecado, Adão escolhe uma outra forma de aprender e de crer. Através da árvore do conhecimento do bem e do mal. Conhecimento em hebraico, yadá, significa penetrar. É por isso que na Bíblia o homem conhece sua mulher, e nunca você vai ver que a mulher conhece o homem. Porque conhecimento, biblicamente, é penetração. Então, biologicamente, só existe essa possibilidade. Então, ele penetra na busca do conhecimento do bem e do mal. Ele rejeita com o seu pecado a palavra revelada, o ensino dos céus. Ele entra numa outra forma. Ele entra
naquilo que vai ser o princípio dessa busca que cansa, que exaure e que não chega a lugar algum. Em Jesus, a palavra de Deus é encarnada. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele é o pão que nos alimenta, pão vivo. Eu sei que as irmãs do Belém já me ouviram falar isso, mas eu repito. Ele não é apenas o pão da vida, ele se define como o pão vivo. Há uma diferença. Porque o pão vivo no Oriente Médio é um pão feito de grãos fermentados. Vou dar a receita. Pega um punhado de trigo, grão de trigo, e deixa de molho. Pode deixar uma noite. No dia seguinte você coa. Mas continua deixando eles numa peneirinha um pouco aberta para não mofar. E umas 2, 3 vezes nos próximos 2 ou 3 dias, você lava, molha um pouquinho. Sabe o que você vai ter depois de uns 3 dias? Você vai ter um monte de brotinho. Vai ter umas raizezinhas. Vai ter um brotinho. Você não tem mais um punhado de grãos de trigo. Você tem um punhado de pés de trigo. Pequenos, mas são pés de trigo. Se você tomá-los, moê-los com azeite ou com água e secá-los ao sol ou no forno, você vai produzir um pão vivo. Esse pão é dado para a grávida ou para aquela que acabou de ter um neném para fortalecê-la. É dado para o soldado que vem da guerra. É dado para o enfermo. É dado para aquele que precisa ser fortalecido. Jesus diz: eu sou o pão vivo. Mas tem mais. Ele não é apenas o pão vivo feito com os grãos dessa terra. Ele é o pão vivo feito com grãos celestiais. Eu sou o pão vivo descido do céu. Não é o maná que você come hoje, amanhã você vai ter fome. Não é o maná, é pão vivo. É pão vivo. Ele é a palavra revelada. E por favor, me perdoem os estudiosos que creem numa revelação progressiva. Eu digo que não é bem a necessidade de uma revelação progressiva. Nossa ignorância que às vezes não alcança, minha, para começar, que não alcança aquilo que já está revelado. Vá lá no livro de Gênesis. Por favor, também os irmãos conhecem isso. Mas a irmã Sara se repete, pode ser que alguém queira anotar. Jesus já está, irmãos, desde o primeiro verbo, desde a primeira palavra, no princípio. O que é princípio? O que é um príncipe? Príncipe é um guardião de princípios. O príncipe, onde quer que ele esteja, carrega consigo os princípios do reino. A presença dele, mas o neto da rainha Elizabeth não quer mais ser príncipe, vai ser príncipe até morrer. Porque está com ele. O principado da Inglaterra está também sobre os ombros dele. Então não tem como fugir. E no princípio criou Deus Bará. Bará é um verbo lindo, formado por 3 letras, uma delas se repete. Ele é formado pela letra Aleph, de Abba, pai. Bet, de Ben, filho. E Resh, de Ruach, espírito. Então a revelação já está aqui. A revelação já está aqui. E a revelação de Jesus já está aqui também em várias passagens. Mas eu quero, para poder colocar com muita clareza aqui, eu quero chegar ao capítulo 5, que fala das gerações de Adão. Adão significa terroso. Grave esse nome, terroso. No fundo é o que nós somos, terrosos, terrosas. Ele é terroso. Ele é feito da do mar, a terra. Tem um filho chamado Sete. O que é Sete? Não é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porque o número 7 em hebraico é Sheva. Sete significa substituto, ou substituto apontado. Sete tem um filho chamado Enos. Olhe lá, versículo 9 do capítulo 5. Viveu Enos 90 anos. Enos significa humano. E gerou Cainã, que sofreu, veio com sofrimento. Talvez tenha sido alguma circunstância do pacto, eu não sei. Mas Cainã
veio a ser pai de Maalalel, está aqui no versículo 12. Maalalel significa o Elohim bendito. Perdão, eu esqueci aqui do Enoque. Não, está certinho. Maalalel, o Elohim bendito. Ora, esse Maalalel foi pai de Metusselá. Sua morte trará. Eu não sei o que é que passa na cabeça de um pai e de uma mãe para dizer que o nome do seu filho será sua morte trará. Porque se chama Enoque, trará ensinamento, trará instrução, eu entendo. Mas o nome do menino é sua morte trará. E Matusalém foi pai de Lameque, que é um objeto indireto. Para o desesperado. Qual o nome do seu filho, minha senhora? Para o desesperado. Tem sentido esse nome, irmãos? Tem propósito no nome desse, irmãos? Para o desesperado. E depois esse Lameque vai ser pai de Noa. Esse é um bonito nome. Consolo, conforto, descanso. Noé entra na arca carregando toda essa ancestralidade. E numa época em que a cultura era oral e que as pessoas não tinham sobrenome, para você dizer de que família era, você tinha que dizer o nome dos seus ancestrais. Noé, quem é você? Eu sou filho de Adão, o terroso, sendo ele o substituto apontado, humano, que virá com sofrimento, trazendo ensinamento. Descerá, que é o nome de Yared, sendo ele o Elohim bendito, e sua morte trará para o desesperado o consolo, o conforto e o descanso. Noé entra na arca com a revelação do Filho de Deus. Noé entra na arca com o evangelho vivo. O evangelho estava na arca, o evangelho estava com o povo no Egito, o evangelho caminhava com eles enquanto eles peregrinaram no deserto. Não é o espaço aqui, mas na ordenação, nos tipos de bandeiras, nas interseções e intercalações de objetos ali, estava passeando na terra a revelação do evangelho vivo do Senhor, dos 4 animais diante do trono e da glória do Senhor. Ali havia uma micro-representação da glória celestial. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. E a igreja traz essa revelação. A igreja fala desse Jesus. A igreja é coluna dessa verdade. E ela permanece sendo essa coluna. Eu gosto muito de um nome. É o nome da esposa de Jessé, a mãe de Davi. Sabe que ela era uma serva do Senhor, né? Davi, num dos salmos, diz: tem misericórdia do filho da tua serva. Ela era serva de Deus, viveu muito, porque quando Saul ainda reinava e entrou em guerra com os filisteus, eles já eram idosos, o pai e a mãe de Davi. E mais tarde, quando Davi está sendo perseguido por Saul, ele encontra um lugar de refúgio para seus pais. Davi era um bom filho. O nome dela não está na Bíblia, Netzevet, mas está em escritos rabínicos que não são inspirados, mas são históricos. Então não estou trazendo nenhuma heresia, tá certo? E que nome é esse? O que significa o nome dessa mulher? Aquela que permanece, aquela que fica, aquela que não vai embora. Também é um nome para pilar e para coluna. O marido dela era ancião, estava na porta quando Samuel chegou. Os filhos dela serviram ao rei. Quando o rei precisou de um tocador de instrumento, o filho pequeno dela foi. O caçulinha, o vermelhinho. Oh, Jesus. Os filhos dela trabalhavam e eram pessoas responsáveis. Das 2 vezes em que vemos Davi deixando as ovelhas, ele comissionou alguém para poder tomar conta, ele não as abandonou. 3 dos filhos mais velhos dessa mulher foram servir a guerra.
Quando Jessé manda também o seu caçula levar um lanche para os irmãos, é levado pão para os irmãos de Davi, mas são levados queijos para os chefes de Davi, os chefes dos irmãos. Por quê? Porque ela queria agradar, porque ele queria agradar os chefes dos seus filhos, para que eles fossem bem tratados. Alguém preparou pão, alguém preparou queijo. Essa casa estava organizada. Esse menino não chega diante de um gigante e diz que vai contra ele em nome do Senhor dos Exércitos. Se ele nunca tivesse ouvido isso em casa, ele ouviu. Dessa família saem líderes, saem guerreiros, saem ministros, saem adoradores. Mas essa família tinha uma que permaneceu. Foi coluna. Que importa o nome dela aparecer ou não? Importa que a família dela, que antes era mencionada com vergonha, um filho de Jessé, é referida pelo profeta Isaías como um tronco. Uma família que cresceu, uma família que se fortaleceu em Deus. Havia uma coluna. A exemplo dessa mulher, a igreja é coluna do Senhor na terra. Alguns acham que a igreja é uma pregadora de princípios. Não é. A igreja vive princípios, a igreja extrai da palavra de Deus princípios, mas a igreja não é pregoeira de princípios. Nós pregamos uma pessoa, nós pregamos Jesus Cristo, esse crucificado. Isso é importante, porque às vezes encontramos no caminho pessoas que abraçam os mesmos princípios ou princípios parecidos com os nossos. E aí às vezes nos precipitamos em chamar essas pessoas de irmãos. Tem de nascer da carne, tem de nascer do sangue, senão não é irmão. A igreja também não é uma agência de ação social. Por quê, irmãos? Porque o que nós fazemos são atos de misericórdia, frutos da fé. Aquele que tem fé, essa fé vai ser revelada em obras. É o natural daquele que é nascido de novo, que tem essa seiva de Cristo Jesus. Mas não como uma agência de ação social. Nós somos muito mais do que isso, irmãos. A igreja é noiva do Cordeiro. É algo diferente. A igreja não é pregoeira dos padrões morais, embora viva padrões morais. A igreja prega Cristo, esse crucificado. E a igreja crê que cada ser humano é chamado pelo Senhor para fazer parte dessa mesma igreja, desse mesmo partilhar de pão. Talvez um dos trechos mais delicados de tradução seja o Salmo 23, os pastores sabem. Porque há uma questão cultural que é intraduzível. Abres o teu couro perante mim na presença dos meus adversários. Como assim? Estendes o teu couro perante mim na presença dos meus adversários. O que é isso? É uma linguagem pastoril. Não é erro de tradução, é porque a tradução requer, às vezes, adaptações, ninguém entender. É que o pastor de ovelhas vai pastorear, mas leva o seu lanche. E antigamente esse lanche era um embornal feito de couro de ovelha. Amarrado, em cada ponta tinha uma tira de couro. Ali dentro o pastor colocava o seu lanche. E amarrava. E levava. E na hora de tomar a refeição, ele estendia o seu couro e comia. Não é comida de ovelha, é comida de pastor. Mas quando no Salmo 23, o pastor estende aquele couro perante a ovelha, o salmo deixa de ser um salmo pastoril. Ele é um salmo pastoril até aí.
Porque quando o pastor nos convida a cear com ele, já não somos mais chamados ovelhas. Somos chamados amigos, aliançados, companheiros, irmãos, filhos. Já fazemos parte da mesma família e comemos do mesmo pão. A igreja segue, chamando os homens para um banquete. E esse banquete vai tomar e vai assumir a sua glória, a sua potência gloriosa nas bodas do Cordeiro. Mas que o mundo não se engane. Não é o único banquete que o Senhor está preparando. O Senhor também está preparando outro. Esse outro não é para seres humanos. É para aves. Aves de rapina. E o alimento a ser servido será a carne de homens. E isso acontecerá nas terras de Israel. Ali mesmo, onde os pastores abrem o seu couro e tomam a sua refeição. O Senhor tem preparado para os inimigos de Israel que eles se reúnam para uma grande peleja. E o Senhor mesmo em glória descerá dos céus e pelejará. Israel vai conhecer que o que protege Israel não é o Iron Dome, mas é o Senhor, Criador dos céus e da terra e Senhor de toda a terra, porque Ele mesmo descerá e pelejará, e aquela terra vai se transformar num grande banquete para aves de rapina, que limparão a terra antes que se inicie o reinado do Senhor em glória a partir de Jerusalém. Melhor participar do banquete das bodas. Melhor é ser convidado. Nem todos aceitam. Há um pastor em nossa igreja, agora ele não está lá, está servindo a Deus nos Estados Unidos, mas o pastor Danilo é muito usado pelo Senhor. Foi usado durante esses anos dentro da comunidade para interceder por aqueles que iam ser mortos. E muitas vezes ele arriscou a própria vida para tirar alguém do tribunal do crime. E uma das vezes em que ele pelejou arduamente foi pela causa de uma menina de seus 12, 13 anos. Ela ia ser morta. E ele pediu que ela não fosse morta. E eles argumentaram, mas X9, nós não perdoamos. Mas ele disse, olha, ela é tão tenra em idade, ela é tão novinha. Disse, não, pastor, mas ela sabia o que estava fazendo. E depois de muita argumentação, e ele já estava como que ultrapassando os limites da paciência daqueles homens, eles decidiram o seguinte, nós vamos bater. O que sobrar, o senhor leva. E ela apanhou com um taco de beisebol e sobrou uma massa de carne urinada, defecada no chão. A pastora tomou, por direção de Deus, levou-a até a igreja. Ali os servos de Deus oraram e aquela menina foi levada para a casa dele, cuidada por ele, pela esposa dele, pela família dele. Irmãos, um ano depois, ninguém dizia que um dia aquela menina tinha, no passado, caminhado naqueles caminhos tão terríveis. Era uma princesa, linda, vestida com decência, dentro da casa de Deus, cuidada, acarinhada. E quando completou um ano, ela virou para o pastor e disse, olha, eu agradeço muito o que o senhor e sua esposa fizeram, mas eu não quero essa vida para mim. E ele disse, mas se você voltar para o tráfico, você vai ser morta. Senão eu sei, o senhor me deixa na rodoviária, eu sei para onde vou. E ele, em lágrimas, levou aquela moça e nunca mais a viu. Se creres, alguns decidem não crer. E você precisa entender. Deus conhece todos os corações.
Deus. Você não vai amar ninguém mais do que Deus ama. Deus ama mais. Deus está mais interessado do que você na salvação dessa alma. Deus ouve as suas orações, Ele não está surdo. Muitas vezes Ele tem livrado da morte. Muitas vezes. Eu sei o que é aguardar à noite o barulho da chave na porta. Você sabe o que é isso? Você faz que está dormindo, mas não está. Os ouvidos estão atentos, o coração está atento, esperando o som do barulho da chave na porta. E quando esse som chega aos seus ouvidos, o seu coração se alivia e diz: obrigada, Senhor. Chegou em casa, Deus, obrigada. Deus está nessa causa. Deus conhece. Existem pessoas que caíram, caminhavam, foram atacadas covardemente, caíram, estão feridas. E aí nós vamos, estendemos a mão, curamos feridas, colocamos óleo, levamos para a hospedaria. Mas nem todo pródigo é caído, irmãos. O pródigo é diferente. Na verdade, o pródigo e o caído são duas coisas diferentes. O pródigo sabe o que está fazendo. O pródigo dá as costas para aquilo que ele aprendeu. O pródigo se rebela. O pródigo volta as costas, volta o rosto. E por isso é que o pródigo, quando vai para o mundo, parece que experimenta as piores coisas. Para o caído nós levamos a cura, o remédio. O pródigo nós só podemos esperar que retorne e crer. Mas se creres, verás a glória de Deus. Se alguém que você ama muito morreu, manda anunciar Jesus. Fala com Jesus, abre o seu coração. Não faça de conta que não está acontecendo. Não minta para você. Seja claro diante do Senhor. Perceba a enfermidade, perceba os sinais da morte e clame, mande anunciar ao Senhor que ama e que tem poder para livrar da morte. Saiba que Deus não jogará fora o teu sofrimento. Ele usará esse sofrimento para um propósito santo. Ele tem poder para transformar a situação em uma proclamação da glória de Deus. Se você é companheiro, é amigo de alguém, que tem alguém querido que morreu, que está morto espiritualmente, não critique, console. Às vezes o que essa pessoa vai ouvir é: certamente os pais não ensinaram no evangelho. Como assim não ensinaram? Criou a criança ali ao pé da saia das irmãs no círculo de oração. Como assim que não aprendeu? Brincou na água da banheira, batizando as bonecas, claro que aprendeu. Brincou de repartir ceia dentro de casa, brincou de impetrar a bênção apostólica,
cantou os hinos. Aí depois os pais são acusados de não terem ensinado. Mas os amigos de Marta e Maria consolavam as duas irmãs. Elas foram, glórias a Deus, que na hora de uma peleja como essa, o Senhor levanta alguém para dizer: irmã, não precisa explicar nada, eu estou junto com você, estou em oração e pronto. Pela fé, entenda que Jesus sempre chega a tempo. Amém? Ele chega a tempo. Às vezes parece que está demorando, mas ele chega a tempo. Pela fé, pare com o discurso no futuro do pretérito. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Não teria. Eu não queria. Poderia. Ok, irmão, já aconteceu. Um belo dia eu disse: Senhor, minha filha menor na época, distante dos caminhos do Senhor. Eu disse: Senhor, eu sei que no futuro Tu tens um casamento para minha filha, mas o Senhor precisava começar a festa pelas damas de honra, Senhor. Porque nasceu uma filha, depois nasceu outra filha, de pai diferente. Jesus, tem misericórdia de mim. Se você prega uma vida perfeita, Deus te abençoe. E sabe o que a gente faz? A gente entende que Deus está no controle, irmãos. Se o Senhor quis começar a celebração pelas damas de honra, glória a Deus. A gente não entende, irmã. Mas depois a festa fica bonita. Fica bonita. A minha neta, Ana Sara, veio conversar comigo. Mas, mãe, papai tem uma tatuagem no braço com aquele homem montado no cavalo, matando um dragão. Sim, minha filha, é. Pai da Ana Sara é o Gandhi de terreiro, é baterista da escola de samba Portela. Ele é uma bênção, ele ainda não sabe que é, irmãos. Mas ele é uma bênção. Não é casado com a minha filha, não, tá? Minha filha é solteira, essa minha filha é solteira. E aí eu disse: mãe, ou vó, mas ele fez isso, Jesus não gosta. Eu disse: minha filha, presta atenção. Quando Jesus olha o braço do seu pai, com esse homem no cavalo, matando o dragão, o que você acha que Jesus vê? Vovó, papai fez isso quando o pai dele estava doente. Aí ele fez para ver se o pai dele ficava bom. Então, quando Jesus olha o braço do seu pai, ele vê um filho que ama o pai dele. Ah, vovó, você está dizendo que Deus vê o coração. Sim, exatamente. Mas mesmo quando a pessoa faz uma coisa que Jesus não gosta, diz: olha, Ana Sara, vamos imaginar que nós estamos nos conhecendo agora. E aí eu vou chamar você para comer na minha casa e vou fazer uma bela salada de alface. Vovó, eu detesto alface. Eu sei. Mas considera que eu não soubesse. Você, por educação, não vai recusar. Um dia, quando formos mais amigas, você vai poder ter liberdade de dizer: olha, eu agradeço, mas assim, eu não gosto muito de alface. Talvez eu lhe diga: mas por que não me disse isso antes? E eu vou dizer: para não magoar você, eu não lhe disse. Agora que você me conhece melhor, você já sabe. Eu entendi, vovó. Mas que meu pai tem oferecido muita salada de alface para Jesus, tem. Ele oferece na cachoeira, na encruzilhada, no cemitério. Mas Ana Sara, um dia, mas vovó, quando é que ele vai saber o que Jesus quer? Quando ele for amigo de Jesus. Jesus vai falar com ele. Disse: vovó, a minha mãe não acredita do mesmo jeito que você acredita. Mas eu decidi. Se creres, né? Eu decidi. Eu vou crer igual você crê.
mas também eu quero meu pai pastor e pastor de família. Disse, aí Ana Sara, agora você também estreitou o negócio, mas eu creio junto com você. O pai da Ana Cristina é uma bênção. Ele só ainda também não sabe o que é. O dia que descobrir o trabalho, a responsabilidade, o horário, vai ser uma bênção. Ele ainda não descobriu. Como a guarda é compartilhada, eu vivo entregando neto, tirando neto, leva neto, busca neto, lá vou eu. Aí esses dias o Senhor, ele gosta de peixe, minha serva, faz um peixinho. Fritei uns filezinhos de peixe, botei numa vasilha. E aí entreguei na Cristina, leva para seu pai. Ela entrou no carro. Papai, vovó fez para você comer. Ele abriu. Eu estou com uma fome, Ana Cristina. Tua avó hoje arrebentou. Então, gente, eu sigo arrebentando. Mas tem gente que não está olhando essas situações com a fé que essas situações requerem. Tenha fé, minha irmã. Deus tem poder para reverter tudo isso. Você acha que Deus vai perder essas histórias todas? Mas não perde mesmo. Então deixa de criticar. Recebe, tá bom? Eu tenho netos de todo tipo. Tem um que é preto do cabelo liso, lindo. E eu estou recebendo em Cristo Jesus todos aqueles que Deus me enviar. Deus é bom, não é, irmãos? É um banquete, tem pão. Então os famintos se aproximam, não é? E Deus reverte a maldição, hein? Então, por favor, para de dizer o que deveria ter sido. Mas eu sonhava minha filha entrando virgem na casa do Senhor. Ok, essa história já morreu, já passou, vira a página. Agora vamos sonhar, tá certo? A filharada entrando, tua filha entrando depois, e glória a Deus. As pessoas pensaram que Maria estava correndo para o sepulcro, ela estava correndo para Jesus. Porque o sepulcro só sela a morte, mas Jesus tem poder para dar vida. As pessoas me cobram muito não ter rede social, então eu não vi. Você já viu? Onde é que estava a sua filha? Não vi. Você viu como estava vestida? Não vi. Você viu com quem estava? Não vi. Não vi, não vi, só vi Jesus, só vi Jesus, só vi Jesus, só vi Jesus, só vi Jesus. E não permiti que ninguém viesse me contar sobre sepulcro. Ah, irmã, para a irmã saber. Não. Mas é para a irmã orar. Não, eu já tenho material suficiente para orar. Não deixa ninguém enfraquecer sua fé. Aguarde o momento e aceite a maneira de Deus agir. Nem toda maneira de Deus agir será suave. Porque se nos propósitos do Senhor está que primeiro Lázaro morra, para depois ele ressuscite, Ele sabe. Ele sabe. Então não ensine Deus a agir. Porque há situações em que nós não temos a menor condição de saber com que isca Deus vai trazer a vida. Remova os impedimentos. Remova. O que é impedimento? Vaidade. Quem está sofrendo, irmãos, uma das primeiras coisas que tem de deixar de lado é a vaidade. Não esconda. Seja claro, você não tem de expor a sua vida e da sua família. Mas não minta. Quando cheguei à minha igreja, porque os irmãos sempre me conheceram como a viúva de 2 moedas. E eu fiz questão de dar o testemunho e dizer que agora, além das 2 moedas, eu tinha um trocadinho, assim que a Ana Sara nasceu. Agora tem mais trocadinho, eu estou com um cofre abençoado. E aí um irmão me procurou e disse: irmã Sara, lembra minha filha? Sim, nunca mais vi aquela moça tão linda. Pois é, minha mulher e eu estávamos dispostos a mudar de igreja, mudar de cidade. Porque nossa filha teve um relacionamento
engravidou, eu tenho uma netinha. Irmão, mas ninguém conhece sua neta. Não foi apresentada na igreja, não, irmão, porque nós ficamos com vergonha. Mas quando a irmã deu o seu testemunho, eu decidi, eu vou trazer meu trocadinho para a igreja. Domingo seguinte estava ele com um trocadinho no braço. Não esconda não, irmão. Esconda não, não esconda não. São exilados do reino que tem de estar pertinho da gente, porque essa história ainda não terminou e ela precisa passar por uma reviravolta gloriosa. O cheiro de morte vai embora. E outra coisa, desata aquele que Deus trouxe à vida. Para dizer que é ex isso, ex aquilo, não é ex nada. Desata. Quem somos nós para julgar? Desata. Foi, agiu, pecou, morreu espiritualmente. Jesus ressuscitou. Tira as faixas, tira os impedimentos, tira os entraves, que às vezes nós é que amarramos aquela vida. Vamos pensar nas nossas próprias vidas. Se não fosse o Senhor, quantas de nós estaríamos aqui? Parece que às vezes nós esquecemos dos terrosos que nós somos. A igreja convida para partilhar do pão do céu. O Senhor chegava ao entardecer. As civilizações já estão no seu entardecer. A vida na terra já está no seu entardecer. A noite se aproxima. A viração do dia já está acontecendo. E é agora, na viração do dia, em que nem o pensamento racional, nem essa igreja de muitas emoções, teatral, de luzes, de cores, de jogos, não vai satisfazer o homem. Mas a igreja tem a palavra revelada. A noiva do Cordeiro, aquela que vai participar do banquete glorioso, hoje estende o couro do cordeiro que foi morto e partilha o pão que recebeu para si mesma com todo aquele que tiver fome, com todo aquele que decidir crer. E se crer, vai ver a glória de Deus também. Fica de pé. Seja fortalecida em sua fé, minha irmã. Ele transforma, Ele muda, faz de um jeito que a gente olha e diz, não, esse aí sempre foi crente. Vai ser um dia assim com o pai da Ana Sara, não vai? Você crê comigo? Crê com ela também? Oh, coisa linda. Houve um casal, estamos terminando, perdoe, eu me estendi hoje demais. Houve um casal Gator, que na década de 70, início da década de 70, depois deles já terem 3 filhos, perceberam que estavam grávidos. E eles começaram a avaliar se valeria a pena, meu Deus, não que eles fossem tirar a criança, mas eles pensavam, meu Deus, ter um filho em plena Guerra Fria, sexo livre, sexo e rock and roll, muita droga espalhada, movimento hippie ainda forte. Eles se perguntavam se valia a pena. Como é que seria criar uma criança? Naqueles dias, Deus então lhes deu um hino que acabou ganhando o Festival da Canção Evangélica de 1972. Você conhece o estribilho desse hino? Ele diz assim: porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele
temor não há. Não tenha medo, minha irmã, Ele vive. Mas eu bem sei que a minha e a vida de todos os meus está. Ele não demora, Ele está chegando. Que vivo está. Obrigada pela oportunidade.